Bom, gente, meu nome é Ana Rubi, eu sou do segundo ano B e essa daqui é a Luana, minha melhor amiga do segundo ano B também. A gente veio fazer essa palestra aqui com o tema antirracismo porque é muito importante e eu não sei, mas pelo menos enquanto eu estudei na escola nunca teve uma palestra com esse tema. Teve as aulas antirracismo do professor Emerson na quarta-feira, mas eu acho que a palestra seria muito legal de fazer. E também porque é um estudo mais a fundo, seria um entendimento de como o racismo nasceu na sociedade brasileira. E também, quem quiser tirar dúvida enquanto a gente estiver explicando, fiquem à vontade, tá bom? E o racismo, ele não é só uma luta de pessoas negras, ele é uma luta de todas as etnias, uma luta de todos. Tanto que, lembra que o branqueamento, ele é uma luta das pessoas, ele é uma... Calma, gente, tô perdida. É uma teoria. Foi, na verdade, um processo que houve no Brasil que foi disfarçado pós-escravidão, mas a gente vai explicar isso aqui rapidinho. Tá, os livros que a gente usou para fazer a palestra são 3 livros muito bons, todos estão disponíveis aqui na biblioteca da escola. A Eu Tituba, fala você que já que você gostou mais do livro. Bom, Eu Tituba é um livro que fala sobre uma bruxa negra de Salem, que eles chamam ela de bruxa por ela cultuar a religião dela de matriz africana. E ela sofre muito durante a escravidão, ela perde a mãe dela, ela acaba abortando o bebê dela para ele não viver naquela situação também. E ela acaba morrendo, mas ela mostra a vivência dela na escravidão. E é um livro muito triste, mas muito emocionante ao mesmo tempo. Você entra na cabeça da personagem, você sente como é viver a escravidão, como foi viver a escravidão na pele, né? Então, aí tem o livro Mulheres, Raças e Classes, da Angela Davis, que foi uma ativista muito importante nos Estados Unidos durante a época da segregação racial. E eu, mesmo que não seja uma história do Brasil, eu achei legal colocar aqui, porque esse livro, ele explicou muito bem a situação das mulheres em específico durante a questão da escravidão. O livro da Djamila, que é o Pequeno Manual Antirracista, foi passado pelo professor Rodrigo em sala durante o itinerário, e a gente quis trazer também, porque é um livro assim que aborda o racismo de todas as formas e como você pode combater ele. Então, tipo assim, ele explica também que o racismo ele já está dentro da gente, ele não nasce com a gente, ele é construído dentro de você porque você vive numa sociedade racista. Então você chegar e falar assim, eu não sou racista por N motivos, você está sendo um pouco racista. Mas eu não vejo cor. Não, você tem que encarar que existe uma diferença, uma separação de cor na sociedade. Se você não separar, você não consegue combater o racismo. Justamente. E aí, a gente vai dar uma introdução um pouco básica aqui da escravidão, que acho que todo mundo sabe, mas foi o período em que o Brasil foi, depois do Brasil ser colonizado, foram trazidos negros escravos para cá, né, de maneira traficada. E na história da escravidão, uma das coisas que eu acho importante falar é a resistência negra, porque os escravos eles não se renderam aos europeus, foi muito ao contrário, na verdade, existiam muitas resistências. No caso aqui, eu posso citar se recusar a trabalhar ou então fazer um trabalho mal feito, revoltas, fugas, que são as mais comuns, coisas que muitas pessoas não sabiam, que, por exemplo, tinham escravos que aprendiam a ler e escrever de maneira clandestina para que eles pudessem escrever as suas cartas de viagem. Também tem aqui a Irmandade da Boa Morte, porque os escravos, durante a escravidão, eles não tinham, assim, o direito de, sei lá, ter um túmulo, por exemplo. E a morte, na África, é uma coisa muito importante. Tanto que quem já foi aqui num funeral de candomblé, umbanda ou uma religião de matriz africana, sabe que é muito importante, fazem muitas coisas, Tem todo um processo. Exato. E então, no Brasil teve a Irmandade da Boa Morte, né, que foram mulheres que se juntaram para que pudessem, dar dignidade ao nome dos escravos que eram enterrados, poder fazer todos esses processos, né, em nome da sua religião, que é do seu lugar de origem, né, do seu continente de origem. Aqui nós vemos a mulher segurando o bebê aqui, porque ela amarrava, pegava um pano, um trapo velho e amarrava o bebê nas costas, para não poder deixar ele com nenhuma outra pessoa, outra escrava ou outro escravo também, para não deixar ele sozinho e também por medo de perder o bebê também, porque vai lá, você deixa a criança e você volta, cadê seu filho? Foi vendido. Sim, e também uma das coisas muito tristes em ser citadas aqui durante a palestra é que
as mulheres, elas não sofreram menos que os homens durante a época da escravidão. Na verdade, na teoria, elas sofriam mais. Os homens, eles sofriam, assim, com a opressão, né? Tanto psicológica quanto a mutilação e a agressão física em si, né? Do trabalho escravo. As mulheres, elas sofriam também com o abuso sexual. Então, assim, relatos, né? Os relatos que tem de abuso de mulheres, os relatos que tem de mulheres na escravidão citados aqui no Mulheres, Raças e Classe, é extremamente triste, gente. Eu chorei muito lendo esse livro. Pesado também. Sim, e assim, as mulheres, elas tinham esses filhos e elas tinham a consciência de que elas tinham que ser fortes para que os filhos, né, filhos e filhas seguissem os exemplos. Então as mulheres, elas foram uma parte extremamente crucial durante a abolição da escravidão e também durante todo o processo assim do racismo e etc. Porque as mulheres, elas não, vamos dizer que sofreram mais, mas elas foram impedidas mais vezes, porque as mulheres, quando eram vendidas, elas eram vistas apenas como mercadoria, então não tinha gênero. Mas na hora de difamar, diminuir, de humilhar, era usado o abuso sexual especificamente nas mulheres. Especificamente nas mulheres que eram vistas nesse momento como mulheres, ou então fêmeas, né? Porque o escravo, ele não era tratado como um ser humano, ele era tratado como um animal. Como se fosse um objeto. Sim, e dentro da escravidão, né, dos trabalhos escravos, existiam assim, os trabalhos na lavoura, existiam os trabalhos no campo, existiam os tigreiros também, né, que algumas pessoas do segundo ano viram recentemente nas aulas de história. Os tigreiros são basicamente escravos que carregavam os excrementos dos seus senhores e jogavam nos rios. Então eram as piores posições escravas, entre as todas eram ruins, mas essa era uma das piores porque ninguém chegava perto deles, pois eles fediam demais. E isso, assim, a urina, né, e as fezes, quando elas escorriam, ou então quebravam na cabeça do escravo com os baldes, elas caíam e faziam manchas, como a urina é ácida e estava no sol, faziam manchas aqui, e isso remetia a tigres, então eles foram chamados tigreiros, isso daí é um dos trabalhos escravos, mas tem muito mais. Tem também o açoitamento de mulheres grávidas e etc. Então, assim, gente, é importante lembrar que as mulheres, homens, eles não eram vistos como pessoas, eram vistos como animais. Então, assim, tem muitos registros de açoitamento de mulheres que ou amamentavam, ou então tinham bebês, ou então estavam grávidas. E é realmente muito triste. Eu não vou comentar aqui, né, porque tem de verdade, eu não quero deixar ninguém pra baixo. Você quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar também que a escravidão, ela não acabou, né? Acabou em lei, acabou depois da... Querem fazer uma pergunta? Depois da abolição, as pessoas acham, mas o racismo, ele acabou, a escravidão não acabou. Não, ela ainda é viva em sociedade. Rodrigo, é da TV, isso. Na TV, né? Não. Isso, beleza. Oi. O que seria a escravidão atualmente? Vai ser explicado mais na frente com a evolução do racismo estrutural. Tá, aqui é a resistência dos escravos. Como eu havia dito, gente, uma revolução impressionante que houve sobre os escravos não foi exatamente no Brasil. Na verdade, existiram muitos no Brasil, só para constar, mas a Revolução do Haiti, que aconteceu em 1790 até 1814, se não me engano, não tenho a data exata. Mas a Revolução do Haiti foi uma coisa incrível, porque era o Haiti, né, o país que se revoltou contra os colonizadores de lá, contra os escravocratas que estavam lá. E aí, com isso, foi uma revolução tão absurda que eles expulsaram os colonizadores da ilha do Haiti, eles expulsaram de lá, tomaram conta, os escravos tomaram conta da ilha. Napoleão tenta invadir o Haiti, alguns anos depois, e ele não consegue. Ele é expulso, literalmente, porque os negros escravos se revoltaram. Então é necessário ter essa imagem de que os escravos, eles não se submetiam à escravidão. Tinham casos, mas não eram todos, na verdade eram pouquíssimos. Então é necessário ter essa ideia para que mais pra frente, quando a gente for explicar, vocês não tenham essa ideia de que, não, o preto ele é isso porque ele se submeteu à escravidão. Não, gente, eles foram forçados. Exato, eles foram forçados a sair de suas terras para vir servir no Brasil, Estados Unidos, Haiti e América Latina, América num geral, como escravos. Eles foram obrigados a sair, eles não saíram porque eles quiseram, de boa vontade. Na verdade, uma dúvida muito importante sobre o racismo é que muita gente fala, o negro também escravizava negro. Gente, isso é verdade, tá?
Porém, vocês têm que entender que o negro, ele não é uma sociedade só. A África não é uma sociedade só, não é apenas assim, as mesmas pessoas que falam as mesmas línguas, têm a mesma cultura. E não fazia isso com o intuito de racismo, fazia isso com o intuito de guerra. Exato, assim como, por exemplo, fez se eu não me engano, o Império Romano e etc. Então, tipo assim, vocês têm que entender que o negro, a escravidão do europeu foi por raça. A escravidão que ocorreu na África entre as pessoas negras foi por, assim, diferenças de tribos, diferenças culturais, religiosas, linguísticas e etc, tá bom? Tá, aqui seria o racismo estrutural e silencioso. Gente, para entender o racismo estrutural, você tem que estudar a história do Brasil, um pouquinho da África e também de outros países, né? Porque o racismo não existe só no Brasil, então é necessário explicar em tudo. O racismo estrutural, ele seria algo como, tipo assim, é uma coisa que está dentro de você e é uma estrutura da sociedade. A nossa sociedade, ela foi construída em cima do racismo e foi construída em cima da exploração das pessoas negras, porque quando a abolição aconteceu, a abolição dos escravos, eles não foram inseridos na sociedade, eles foram jogados de lado. Tanto que muitas favelas famosas hoje em dia foram criadas por pessoas escravas. A pessoa negra já nasce sabendo que ela tem que lutar por ela ser negra. Justamente. Por isso nós estamos aqui falando também, senão a gente nem precisaria estar aqui. E a gente vai explicar como cresceu a estrutura do racismo usando um ponto específico que seria o embranquecimento da sociedade brasileira, mas não aconteceu somente no Brasil, tá? Acontece no mundo inteiro, na verdade. Tá. Oxi. Eu esqueci de tirar as fotos. Tá, pois bem, gente. Detalhes. Mas isso daqui vai fazer parte do embranquecimento também, que liga com a importância do antirracismo. Gente, o embranquecimento, ele teve algumas fases que eu vou citar a seguir. Foi mais ou menos assim, foi o racismo científico. O racismo científico, basicamente, era um racismo biológico. Então, existiam estudos para que comprovasse que o negro era preguiçoso, que o negro era burro, que ele não servia para trabalhar numa sociedade, que ele não servia para se integrar numa sociedade. Tem um quadro chamado Quadro Redenção de Khan. É basicamente uma mulher negra, aqui, onde ela está no chão de terra, uma mulher mulata no colo e um bebê, e essa mulher mulata segurando um bebê branco, e aqui um pai branco. O pai branco, isso daí é literalmente o processo de embranquecimento do Brasil, que seria as pessoas negras e mulatas se relacionarem com pessoas brancas, para que cada vez mais a sociedade fosse embranquecendo, e assim o Brasil deixaria de ser uma falha. Porém, essa ideia de que o Brasil seria uma falha está diretamente ligada à cronologia de Samuel Morton. Samuel Morton, ele basicamente colocou assim uma estátua grega e o crânio de uma pessoa humana. Então, um macaco, né, literalmente um macaco e o crânio de uma pessoa negra. E basicamente ele faz analogias que, tipo, se o seu crânio é maior desse lado, pra cá, então você é mais inteligente, você evoluiu melhor. E eles associavam pessoas negras aos macacos, por isso que macaco é literalmente uma expressão racista usada pelas pessoas negras. Foi assim que nasceu a expressão racista. E com isso, eles usaram esses estudos, só que aí surgiu Darwin, que usa a teoria da evolução. Darwin fala da teoria da evolução, que o ser humano evoluiu de uma espécie em específico. Então, o que eles fazem? Eles usam a teoria de Darwin, mas eles distorcem a teoria de Darwin. Quando eles distorcem a teoria de Darwin, eles falam que todas as pessoas nasceram do branco. Basicamente, sim, tinha o homem branco e o ser humano evoluiu do homem branco. E a partir disso, o que acontece? Por exemplo, os africanos, asiáticos, indígenas, etc., eles não evoluíram certo, eles não evoluíram como o branco deveria ter evoluído. Então, eles evoluíram e foram se degenerando com o tempo. Tem Francis Galton, que fala sobre a hierarquia de raças, basicamente que o negro é o super inferior, os negros e indígenas, tá? É importante citar isso. A gente fala mais sobre racismo com os negros porque, na teoria, eles eram mais inseridos, assim, eles eram mais vistos na sociedade do que as pessoas indígenas, já que os indígenas, eles tinham maior facilidade em fugir pra longe, né? Já que eles conheciam. Os indígenas, eles tinham mais conhecimento sobre as terras. Então, os colonizadores, eles não viram muita... Como é que eu vou dizer? Muita vantagem nos indígenas. Eles falaram, as pessoas, os africanos, eles têm mais possibilidade de trabalho, eles têm noção do que você é, trabalhar para ganhar alguma troca, já o indígena não. Justamente, e os indígenas, tipo assim, o africano ele vinha pra cá e não conhecia a terra.
trabalho ensinar os indígenas a trabalhar, Sim, tem esse negócio. Que, tipo assim, o indígena ele não aceitava a escravidão do mesmo jeito que o negro não aceitava. Só que o negro, ele não sabia falar a língua, mesmo dos outros negros que estavam ali. Ele não conhecia a terra, ele não conhecia a cultura, ele não conhecia as plantas, ele conhecia a comida, ele não conhecia nada daquela nova terra que tá ali. É tipo você me pegar e me levar, sei lá pra Coreia. Gente, eu não vou conhecer a terra, eu não vou conhecer a língua, eu não vou conhecer nada ali. O indígena, ele conhecia a terra, ele conhecia os caminhos, ele conhecia os rios, ele sabia por onde fugir, ele sabia que se ele se machucasse, qual planta ele poderia usar para poder se curar, vamos dizer assim, e etc. Então, tipo, tinha todo o conhecimento medicinal e etc. que os indígenas podiam usar em vantagem aos portugueses e que os negros não podiam usar porque eles não estavam mais nas terras deles. Uma pergunta. Oi? Eu acho que é uma pergunta besta, mas tipo assim, os indígenas seriam os brasileiros e os negros não eram, todos os negros não eram brasileiros, eram de fora. Isso, os negros, eles são primeiramente da África, eles são de maneira biológica da África. Só que nem todos os negros, tipo, têm diferenças étnicas entre os negros em si, tanto que tem etnias de pessoas negras que têm o nariz mais fino, alguns têm o nariz mais largo, outros têm o rosto menor, a cabeça menor, né? Outros têm um rosto maior e etc. Mas eles foram forçados a ser trazidos pra cá por conta de mercadoria. E os indígenas, eles seriam o que a gente chamaria de povo de verdade da América Latina, entendeu? Assim como os incas e etc. Tá, gente, tem uma ideia meio absurda aqui que eu queria contar, que foi os tribunais raciais. Os negros, quando eles cometiam crimes, né, já que todo mundo falava que eles eram mais propensos à criminalidade, etc. Quando eles cometiam esse tipo de crime, foram criados os tribunais raciais. Os tribunais raciais eram literalmente tribunal separado, especificamente para pessoas negras, para tentar falar, tipo, do porquê que eles estavam ali, entendeu? Tipo assim, você é tão inferior que você não deve ser julgado que nem aquele ladrão branco, você tem que ser julgado por você ser preto, especificamente preto. Isso daí existiu no Brasil. Tá, aí teve a miscigenação, que foi a ideia de branquear a população brasileira, né? Tanto que isso daí confunde um pouco a etnia brasileira quanto a negros, brancos, etc. Tanto que, por exemplo, quando minha irmã está em Portugal e ela falou: aqui em Portugal, mostrei uma foto sua pro meu amigo, ela falou assim, você é negra. E tipo, negra mesmo, que nem a minha mãe que é negra. Então tem uma confusão muito grande no Brasil, mais especificamente sobre essa etnia racial que houve, tanto por causa do embranquecimento racial, que foi muito, muito forte aqui no Brasil. Aí teve a história da pós-escravidão, os europeus vindo pro Brasil, e basicamente as pessoas que foram embranquecidas, ou seja, você é bom se você é, sei lá, uma pessoa que faz parte da revolta escravista, tipo Dandara. Então você pode ser negro. Mas, por exemplo, Machado de Assis, muita gente aqui, ou atualmente, acha que Machado de Assis é branco, Machado de Assis é negro. E também ele foi embranquecido porque, assim, se você é um advogado, um escritor, um leitor, ou alguma coisa importante para a sociedade, que faz parte da sociedade, você é importante, então você tem que ser branco. Se você é visto mais como um selvagem, ou então uma pessoa muito bárbara, né? Você tem que ser visto como negro. É literalmente isso. Isso acontece também com a Cleópatra, tá? Só pra constar. Agora, a importância do antirracismo. Tá, a gente escolheu fazer essa palestra para falar sobre a importância do antirracismo em si, porque é importante a gente entender que a luta do antirracismo não é só para as pessoas negras, é um dever das pessoas brancas também, até porque o racismo estrutural ele foi criado por mão de obra branca, mas é uma luta de todos, de todas as etnias. Tá. Aí, aqui, gente, dentro da importância do antirracismo, tem alguns tipos de racismo que existe, tipo o racismo recreativo, que ninguém aqui talvez conheça esse nome, mas todo mundo adora chamar um amiguinho negro. Nossa, você fez isso só porque você é negro. Ou então fica fazendo piadas racistas com as pessoas negras específicas, não sabendo que isso daí tem um fundo muito triste, porque a cultura das pessoas negras ela foi apagada, a identidade das pessoas negras ela foi literalmente violada e foi diminuída, foi quase um genocídio negro, né? Tem alguns pesquisadores brasileiros que chamam o que aconteceu e acontece com os negros de genocídio negro, por causa dessa literalmente matança do que era o povo negro de fato. Tanto que hoje nós temos, hoje a cultura negra é muito inserida no Brasil, mas não é vista de fato, né? Porque também teve um negócio de enriquecimento. Então, tipo, unhas e estiletos, por exemplo, elas eram usadas no Congo, por um reino específico que eu esqueci, mas basicamente as unhas e estiletos elas eram usadas por mulheres guerreiras que usavam como forma de arma. Então as unhas super afiadas e super fortes, elas eram usadas como armas no Congo, tá bom?
E uma coisa muito importante do antirracismo é literalmente isso daqui. Gente, esse daqui é Leopoldo II, que invadiu o Congo. Não, ele não invadiu, ele ganhou o Congo durante o Tratado de Versalhes. E ele fez um genocídio gigante e horroroso. Foi literalmente super triste o que aconteceu no Congo, porque isso daqui é literalmente crianças que tiveram seus braços amputados porque eles olharam feio pra um general que tinha ali, tipo um general branco. Você olhou feio pra ele, eles amputavam seus braços. Também teve literalmente o abuso gigantesco de mulheres congolesas. Teve o açoitamento. Gente, era um genocídio, era uma coisa muito triste de verdade. Aqui tá literalmente os congoleses morrendo de fome e basicamente isso é uma coisa que acontece até hoje, na verdade, não pela mesma pessoa, não pelo mesmo motivo, mas os Estados Unidos, Israel e França, se eu não me engano, financiam um grupo de Hutus para escravizar o Congo para conseguir minérios. Isso está acontecendo hoje, atualmente, e ninguém fala sobre isso porque a mídia é branca. É literalmente branca, então ninguém está sabendo sobre isso, porque a mídia é branca, ninguém quer falar sobre isso, porque é necessário manter o foco nas coisas brancas, nas pessoas brancas, para que não haja a visão da escravidão dos povos negros ainda. Alguém sabe quantas pessoas morreram na Segunda Guerra? Os judeus, no caso. Alguém tem uma ideia? Oi? 6 milhões? Foi isso, 6 milhões. Hitler foi considerado o pior homem já passado pela Terra, pela maioria das pessoas, ou seja, socialmente, assim, né? Quando você pergunta, Hitler vem à cabeça. Leopoldo II matou mais de 15 milhões de congoleses. Mais a escravidão que teve durante o Congo. Então, tipo assim, eu não estou falando que o que aconteceu na Segunda Guerra foi extremamente triste. Foi extremamente triste. No caso, a raça ariana, ela foi criada por um também cara a favor do embranquecimento, tá? Estudos de embranquecimento, um cara que criou a raça ariana falando que ela era superior. Esse homem foi Arthur de Gobineau, se eu não me engano. De Gobineau, obrigado, professor. Arthur de Gobineau, que literalmente falou assim, o branco é superior, então ele criou a raça ariana, e ele falou assim que a miscigenação, então, ou seja, uma pessoa branca e uma pessoa preta terem um filho causava esterilidade, ou seja, as pessoas não podiam, era uma pessoa infértil, não conseguia ter filhos, e eles associavam isso a mulas, tanto que a palavra mulato tem assim a ideia, né, de que a palavra mulato vem de mula, ou seja, uma pessoa parda que nasce de um homem branco e uma mulher negra, um homem negro e uma mulher branca, que é infértil, é incapaz de reproduzir ou incapaz de pensar e assim por diante. Então ele era a favor da degeneração, ou seja, eu tive um filho com um homem, vamos supor, uma pessoa negra teve um filho com uma pessoa branca, houve a degeneração. Então tem uma má formação do cérebro dessa pessoa e ela é incapaz de viver em sociedade. Eu tenho uma pergunta, eu vi sobre isso também, que quando a pessoa nascia com deficiência, quando era filho de um negro com uma branca, associavam a isso também. Sim, eles eram um dos motivos para, tipo, eles pegavam esses casos super isolados para poder justificar. E aí eles tinham que matar as crianças, né? É que eles matavam em qualquer situação, né? Tá, e basicamente o Congo passa por coisas semelhantes hoje em dia. Não só o Congo, tá, gente? Boa parte da África também tem muitos lugares do Oriente Médio que são extremamente explorados aí pelos Estados Unidos e pela Europa num grande geral, tá? Então, assim, é necessário. O antirracismo, ele é importante por causa disso, porque aí você começa a questionar as coisas à sua volta, você começa a questionar a cultura que você consome, a música, o ensinamento das escolas, você começa a questionar literalmente tudo à sua volta. Então você aprende a pesquisar, você se incentiva a pesquisar sobre a ocasião, sobre o que está acontecendo na África. Gente, quem que viu a última notícia que vocês viram na África recentemente? Alguém tem alguma? Uma notícia africana. Agora me digam uma notícia europeia. A do Congo que você falou dos Estados Unidos, eu já tinha visto no Twitter, que estavam tentando levantar. Exato. É muito apagado, não tem muitos registros do que acontece no Congo, porque ninguém quer ir lá ver, entendeu? Não é que ninguém quer ir lá, mas é apagado pela mídia. Um minutinho, tem muita coisa pra falar, mas pode o horário. Então, aí a gente só vai falar da cultura africana, deixa eu ter certeza, da cultura africana no Brasil, de como ela influencia e existe até hoje. Vocês estão querendo... Peraí, estão querendo que continue no próximo intervalo? Pode ser. Pode ser. Vocês querem? Pode ser. Pode ser? Tem umas palmas aqui Não agora. atrapalha nada? Vocês aceitam, meninas? Aceita. Aí a gente explica mais Porque coisas. foi um show de bola, olha. Tá muito bom, tá muito bom. Muito bem. Gostei. Emerson, o que você acha?
Leila, você aceita, Leila? Sim, sim. Então a gente vai falar um pouco da cultura negra no Brasil e que deve ser reconhecida. Gente, alguns livros que eu li, que eu adoro, sinceramente, Casa Grande Senzala, tá? A Casa Grande Senzala, ela consegue ser um pouquinho racista, ela consegue ser racista. Mas quando você lê ela e você pesquisa sobre ela, você vê as críticas em torno dela. E aí você passa a perceber como que a Casa Grande Senzala, ela é racista, mas ela tem um contexto histórico-racial muito importante para o Brasil. Justamente pelas críticas que cercam ela. E aí você vai abrir a sua mente quanto a isso. Kisama, o Império dos Capoeiras, é literalmente um livro sobre o Império Capoeira, né, que eu li. E é muito legal, tem disponível aqui na biblioteca. Pequeno Manual Antirracista, que é um manual literalmente de como ser antirracista e reconhecer o racismo dentro de si. Eu Tituba e Mulher, Raça e Cor, que foi os livros que a gente trouxe aqui e usou para fazer a palestra. E eu vou falar sobre as religiões. Aqui tem a Quimbanda, a Umbanda, o Candomblé e o Batuque e a Nação. Tem as nações também, que tem o Queto, tem o Ifá, tem o... E qualquer outro mesmo? É Angola. E aí o meu é Queto, eu sou do Candomblé. E aqui eu vou falar sobre os filmes que a gente assistiu, 12 anos de escravidão, Eu Sou Escrava e Árvores da Paz. Árvores da Paz é um filme muito emocionante. Fala sobre o que acontece no Congo, se eu não me engano. Se não fala exatamente sobre, mostra, dá a entender sobre o que acontece. É tipo como se fosse, é baseado em fatos reais, se não me engano. 12 anos de escravidão é só pra quem tem cabeça forte, tá? Porque é um filme, nossa, muito triste. E Eu Sou Escrava é literalmente um filme onde a menina não sabe seu nome, ela só fala assim, sempre que pergunta o nome dela, ela fala, eu sou escrava. Então o nome da menina, de fato, é um mistério. Qual é o nome do filme? 12 anos de escravidão, Eu Sou Escrava e Árvores da Paz. Eu acho que eu já vi. Esse daqui é Eu Sou Escrava. Eu acho que eu já vi 12 anos de escravidão. Provavelmente passou na Globo há um tempo atrás. Minha professora botou umas partes na escola que eu passei mal. Tá, gente, aí tem tipo as comidas, né, que são ou foram trazidas da África pra cá, ou então foram feitas aqui, só que foi popularizado pelas pessoas negras, que seria cuscuz, café, vatapá, canjica também com... Oh, desculpa. Onde entra nas religiões também, que são usadas para os rituais e tudo mais. Nossa, usa muito, principalmente canjica principalmente, canjica branca. Aí tem nomes de pessoas negras que foram importantes para a história do Brasil. Zumbi dos Palmares, que ele foi, né, assim, líder, né, do... Ai, gente, do clã dos Palmares. Dandara dos Palmares foi a mulher dele. Aquatune foi uma rainha do Congo, que é a avó do Zumbi dos Palmares. E basicamente foi ela que trouxe essa nação pra cá e etc. Gente, a Aquatune é aquela mulher que eu falei que trouxe, né, as unhas super afiadas, que são de origem africana lá do Congo. E basicamente ela só veio pra cá porque ela foi literalmente... O Congo acabou perdendo uma guerra contra os portugueses, se eu não me engano, eu não lembro exatamente. E aí a Aquatune ela veio pra cá e ela foi muito importante pra vitória dos escravos porque ela tinha muito conhecimento em guerra, em estratégias, um conhecimento assim, de religiões e etc. Algumas coisas da cultura afro também que pertencem, tipo, são popularizadas, por exemplo, a nossa língua. Tem uma filósofa brasileira que lecionou entre 1980 e 1990, se não me engano. O nome dela é Lélia Gonzalez, ou Leila Gonzalez, não tenho certeza. Ela me falou aqui que a gente fala mais um português do que um português, porque quando o povo bantu, né, de origem bantu, veio para o Brasil, ele trouxe muita língua dele, a cultura e o jeito de falar. Então, tipo, no Brasil a gente fala meio cantado, diferente dos portugueses. Então, tipo, tem o jeito de falar... o jeito de falar cantado, a troca do L pelo R, por exemplo. Você com certeza já ouviu alguém falando problema ou Flamengo, que, tipo, na língua de Bantu não existia a palavra L, não existia letra, no caso L, então eles substituíam o L pelo R, o que é uma inversão do cebolinha. E também tem a dupla negação que a gente usa, não quero não quero ir, não vou não, então essa dupla negação também tem origem africana. Os pleonasmos, que é tipo subir pra cima, descer pra baixo, também são de origem africana.
Palavras como marimbondo, quitanda, fubá, minhoca, bunda, dendê, moleque, batuque, samba e capanga e muitas outras também são de origem africana. Então, como o povo negro influenciou diretamente a cultura brasileira. Lembrando que a cultura oral, por exemplo, que é muito usado nas religiões de matrizes africanas, que são passadas não só por livros, mas oralmente, né? Você explica falando, você não escreve nem nada. O Yorubá, por exemplo, que é uma língua muito usada no candomblé, e na verdade todas as religiões de matriz africana. A tradição oral também é uma tradição, tá, gente? É uma tradição muito importante porque, graças a ela, a gente tem um conhecimento super grande das religiões, etc., de matriz africana. E eu acho que é basicamente isso. O intuito da palestra é literalmente fazer com que vocês pesquisem mais, né? A gente mostrou todo um pouco da história, bem pouco mesmo, da história, para que vocês pesquisem e incentivem os outros a pesquisar, para que o racismo não seja um tabu, né? Você não tem que ficar com vergonha de falar, ou então, você não tem que ficar com medo de tocar no assunto. É um assunto que deve ser falado e deve ser combatido. Não tem como você combater um negócio se você não fala. E é basicamente isso. E conscientizar, né, gente, também sobre o racismo, que ele não é só uma luta de pessoas negras, é uma luta para todos. Literalmente todos. As pessoas brancas, por mais que elas não escravizem pessoas atualmente, elas têm uma dívida histórica a cumprir, tá bom, gente? Então é sempre legal a gente estar pensando nisso. Então eu queria agradecer ao professor Rodrigo por disponibilizar, né, apresentar o livro e por disponibilizar essa oportunidade para a gente fazer a palestra. O professor Reinaldo, que me auxiliou muito nas pesquisas, e o professor Emerson. Sim. E com o professor Emerson, que também ajudou tanto nas pesquisas, explicou muito bem, e mostrou um lado mais social disso tudo, que seria de fato o antirracismo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da palestra.